Bom dia, pessoal. 21 de julho hoje já, né? Sessão do cálculo integral. A gente vai avançar com a matéria. Hoje vamos continuar falando do espaço tangente, né? E também começar a falar, se der tempo, de orientação de uma variedade, caminhando depois para orientação no bordo, né? Então deixa eu compartilhar a tela com quem está ao vivo aqui. O pessoal no vídeo já está vendo a luzinha, né? Aí ela some e volta. Deve ter aparecido para vocês já. Sim, legal. Então, vamos lá. A gente estava vendo o que era o espaço tangente a uma subvariedade do Rn, né? Tá, então, a definição que a gente tinha visto é que o espaço tangente de uma subvariedade do Rn é simplesmente a imagem pela diferencial, o espaço tangente à variedade num ponto P pertencente a M, é a imagem da diferencial de um sistema de coordenadas em torno daquele ponto, né? E aí, no finzinho da aula passada, a gente teve a pergunta do Bruno, super relevante, né? Por que esse objeto, o TPM, não depende da parametrização escolhida? A gente fez essa demonstração que dependia basicamente do fato da transição entre duas parametrizações ou entre dois sistemas de coordenadas ser um diffeomorfismo, tá? Então, a imagem pela alfa produzia uma base para esse TPM, um espaço de dimensão K. A imagem por um outro sistema de coordenadas produziria uma outra base, mas ambas gerando o mesmo espaço vetorial, tá? Uma outra caracterização que a gente tem, que é super importante, é dada por esse teorema, né, que diz o seguinte, que o espaço tangente a uma variedade no ponto P, ele é composto pelos vetores do Rn, né? Lembra que a tua variedade está dentro de algum Rn, tá? Sempre. Então, o teu espaço, e portanto o TPM, ele é um subespaço. Aí você pode pensar no subespaço afim ou no subespaço vetorial. Você pode olhar o TPM como o espaço tangente com origem no ponto P, ou traz ele para a origem do Rn e faz as contas ali, né? Mas ele é o conjunto dos vetores do Rn, é um subespaço de dimensão K, formado pelos vetores do Rn, que são vetores tangentes a curvas, cuja imagem está contida em M e que passam pelo ponto P. Né? Ou seja, todo vetor V do TPM é o gama' de zero, podia ser qualquer outro ponto aqui, tá? É o gama' de zero, onde gama é uma curva definida no intervalo aberto em torno do zero, cuja imagem está contida na variedade, tá bem? E passando no instante t igual a zero pelo ponto P. Então, como é que você prova isso? É um exercício de regra da cadeia, no final das contas, né? Então, você pega um sistema de coordenadas em torno do ponto P, e a gente pode pegar qualquer um. Vimos que o TPM não depende desse sistema de coordenadas, né? Então, o que a gente faz é o seguinte. Se você tem que o V é um vetor no TPM, então ele é a imagem de algum W no RK índice x0, se você quiser pensar aqui, ou na origem, tanto faz. Então você calcula a diferencial da alfa no ponto x0 e aplica no vetorzinho W. Isso vai dar o vetor V que você escolheu, né? Lembra que a d alfa é uma aplicação linear que sai do RK índice x0, chegando no Rn índice alfa de x0, que é o P, né? Então, como ela é uma aplicação injetora, para cada para cada vetor que está lá no TPM, por definição ele é a imagem de alguém. Então você pega esse W no RK. E aí a conta
segue direto, né? O V é o d alfa desse cara, que é, no final das contas, a derivada direcional do alfa na direção do vetor W no ponto, ou seja, é via regra da cadeia, ddt da curva alfa calculada no segmento de reta que passa pelo ponto x0 na direção de W, tá bom? Então, todo vetor V é a imagem de uma curva. Que curva é essa? Eu pego o segmento menos... pega a curva gama de t igual a x0 mais tw. Tá? Isso quando t vale 0, gama de x0 é p, gama de 0 é alfa de x0 que é p, e o gama linha de 0, por essa conta que está aqui, a regra da cadeia, é o vetor v dado. Tá, e reciprocamente, se você pega qualquer curva gama, como está aqui na figura, né? Qualquer curva gama que sai do intervalo aberto em torno do zero, com imagem na variedade, então a gente faz a composta com a inversa da alfa, né? A gente sabe que a alfa é um homeomorfismo, né? Na verdade é um dífio. Então o que a gente vai ter eu vou ter uma curvinha delta de t, que é quem? Uma curva que sai do intervalo menos epsilon, epsilon, chegando no RK. Delta de 0, por definição, é o ponto x0, né? O 0 pela gama vai no ponto P, alfa menos 1 leva esse cara no x0, e aí de novo segue via regra da cadeia toda aquela continha, né? Então, como a gama é essa composta, derivando dos dois lados e aplicando t igual a 0, se obtém que o gama linha de 0 é um elemento do TPM, tá? Então é uma outra caracterização para o espaço tangente. Ele ou é a imagem da diferencial de uma parametrização em torno do ponto, qualquer uma, todas elas vão dar o mesmo espaço, ou pode ser também escrito como conjunto de todos os vetores tangentes a curvas cuja imagem esteja contida na variedade e que passam pelo ponto. Curvas diferenciáveis, obviamente, né? É importante e crucial que a imagem da gama esteja contida em M, né? Senão você pega qualquer curva que passa pelo ponto P, cortando, por exemplo, transversalmente tua subvariedade, o vetor tangente a essa curva não mora no espaço tangente à variedade naquele ponto. Se ela atravessar totalmente perpendicular, por exemplo, vai morar no espaço normal, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então vamos ver dois exemplos, né? Alguns, tem dois aqui pelo menos. O primeiro é o seguinte: se você pegar duas variedades de dimensão K1 e K2, uma construção bem comum e importante é considerar o produto cartesiano dessas duas variedades, né? Então, uma está dentro do Rn, a outra está dentro do Rm. Você olha o produto cartesiano, tá? O produto cartesiano vai ser uma variedade de dimensão K1 mais K2. As parametrizações ou sistemas de coordenadas são óbvios, né? Se você tem alfa, um sistema de coordenadas em torno de P, um ponto em M, e beta em torno de Q, num ponto M, um ponto de N, então o par PQ ele vai ter uma vizinhança coberta. A gente vai usar a topologia produto em M cartesiano N, e o sistema de coordenadas é o par de funções alfa-beta, tá bom? Então você vai ter um abertinho com K1 coordenadas cobrindo a parte do alfa e K2 coordenadas cobrindo a parte da parametrização beta da N, e portanto você vai ter uma variedade de dimensão K1 mais K2 aqui, e o espaço tangente do produto é canonicamente isomorfo à soma direta dos espaços tangentes, tá bom? Então se você tem uma variedade produto, o espaço tangente em cada ponto desse produto se decompõe como uma soma direta dos espaços tangentes de cada um dos fatores. Bom, tudo que eu falei está escrito aqui, né? A parametrização é dada pelo sistema de coordenadas, a diferencial desse produto cartesiano é d alfa, d beta, e tudo funciona normalmente, né?
Você vai ter projeções canônicas em cada um dos fatores aqui, cada uma das parcelas, e tudo funciona bem. Um caso importante, né, se você pega o círculo unitário em R2, é uma variedade de dimensão 1, tá? Falando nisso, variedades de dimensão 1 não tem muitos tipos, né? Assim, do ponto de vista topológico, só tem dois, tá? Ou ela é uma coisa homeomorfa, difeomorfa a um círculo, ou é difeomorfa a um intervalo, tá? Se ela for mergulhada, né? Se não tiver autointerseções, tá bom? Então, ou é um círculo, ou intervalinho, ou, por exemplo, figuras como figuras 8, mas aí tem autointerseções. As que estão mergulhadas no R2 não tem muito jeito. Ou é um círculo ou é um intervalo a menos de um dífio, né? Então você pega o círculo, está um produto cartesiano dele com ele mesmo, você vai estar um círculo dentro do R2, outro círculo dentro do R2, o produto cartesiano vai morar no R4, tá? Então, o lugar natural onde a gente enxerga um toro é dentro do R4, mas a gente tem a representação dele, ele cabe dentro do R3, entre aspas, com aquele desenho da superfície que você conhece, a rosquinha, né? Então, é um caso de uma variedade de dimensão 2, que naturalmente vive dentro do R4, mas ela cabe dentro do R3. Sem autointerseções e tudo mais, né? Saber qual é o menor ambiente onde uma variedade cabe direitinho, sem ficar muito bagunçada, cheia de autointerseções e tudo mais, é a condição de um teorema que chama Teorema de Whitney, né? Da década de 30, 40, acho que é 30 e pouco, né? A gente tem um teto, ou a menor dimensão do Rn, onde uma variedade de dimensão k pode ser mergulhada com a topologia, de modo que essa inclusão seja um mergulho com a topologia induzida pela Rn, né? Tá? Então, esse é um toro, é uma variedade de classe sem infinito. Se você tem, obviamente, e aí quem que vai ser o produto, o espaço tangente desse produto? Cada círculo vai ter como espaço tangente uma reta, o plano tangente, então, vai ser uma variedade de dimensão 2, né? S1 por S1 vai dar dimensão 1 mais 1, 2. O espaço tangente em cada ponto é um plano, dimensão 2, que é dado pela soma direta das retas tangentes a cada um desses círculos. Tudo bem? Uma outra coisa que você podia fazer, por exemplo, é o S1 cartesiano R, né? Aí você obtém um cilindro, o plano tangente em cada ponto é a soma direta em cada ponto da reta que passa por aquela ponto e o vetor e a reta tangente ao círculo que passa por aquele ponto. Tem muitas outras maneiras de descrever? Tem. Isso é o conjunto de todos os vetores tangentes a curvas que passam por aquele ponto do cilindro ou no toro do mesmo jeito, e assim vai. Tá? São equivalentes. Tem uma outra definição também, mas essa a gente não vai usar, que é mais pertinente no caso de variedades abstratas, né? Elas não precisam estar dentro de nenhum Rn, mas a gente não vou nem falar para não complicar a vida. Então, por enquanto, para a gente, espaço tangente é a imagem da diferencial de uma parametrização ou o conjunto de todos os vetores tangentes a curvas. Tá bem? O nome, se você quiser procurar, são as derivações. Tá? Se você pega qualquer livro de variedades abstratas, tem essa outra caracterização. Né? Tá bom? Então, no caso específico, quando a tua variedade é o gráfico de uma função, tá? Uma função de Rm em Rn, o gráfico dela é uma variedade de dimensão m dentro do Rn, né? Ela é uma deformação de um aberto do Rm lá dentro do Rn. Então, o espaço tangente a um ponto do gráfico é nada mais nada menos que esse par, né? O vetor v no Rm e as últimas m menos n componentes
você vai ter com a diferencial. Né? Tá bom? Então, bom, o sistema de coordenadas óbvio para parametrizar uma variedade é esse aqui. Então você vai estar com x, vírgula f de x, né? Aqui eu estou pondo ela dentro do Rm mais n, né? É o domínio cartesiano contra o domínio. Então esse cara aqui mora no Rm, esse cara aqui mora no Rn, o par está dentro do Rm mais n, e você cobre com um sistema de coordenadas, né? Basta o gráfico você cobre de uma vez, que é x, f de x. A diferencial na primeira parte da identidade, depois a diferencial da f é o que está aqui na última linha. Tá bom? Então, gráficos são exemplos super importantes de variedades do Rn. E na verdade a gente vai ver que localmente esses são os únicos exemplos, tá? Quer dizer, a gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Então, o que a gente tem são produtos e gráficos. E meio que isso dá tudo se você for olhar do ponto de vista local. Globalmente a gente já sabe que tem variedades que não são gráficos, né? Exemplo, a esfera. Mas todo ponto da esfera tem uma vizinhança que localmente se comporta como gráfico de alguma função. Vamos tentar fazer isso agora. Quer dizer, não já, mas vamos caminhar nessa direção, né? Então a gente tem uma definição também para o que é uma função ser de classe CR numa variedade, tá bom? Então eu vou dizer que f de m de uma função saindo da variedade m dentro do Rn, né? Uma k-variedade dentro do Rn tomando valores em Rm a f, eu vou dizer que ela é diferenciável se a composta com qualquer sistema de coordenadas da parametrização da variedade é uma função diferenciável, ou seja, para entender se uma função entre variedades é diferenciável, eu olho para sua representação local, né, o que a gente chama de representação local da f, que é compor com o sistema de coordenadas. Então a f bola alfa é uma função de um aberto do RK chegando em Rm, e isso aqui eu sei dizer se é diferenciável ou não com as coisas standard do cálculo 5, por exemplo. Tá? Então, uma função entre duas variedades ser diferenciável é dizer que ela é diferenciável. Qualquer representação dela num sistema de coordenadas é uma função diferenciável entre abertos de RK1 e RK2, se aqui tivesse uma outra variedade em vez do Rm. Tá? A gente pode falar disso, mas não vai precisar exatamente. Mas então aí a pergunta é, depende dessa alfa que eu estou usando, né? Não. Se você escolher uma outra beta que tem um aberto, cuja imagem é um aberto que intercepta P, contém P, né? Então na interseção dessas duas imagens pela alfa e pela beta, eu vou ter uma transição entre alfa e beta, e aí f bola alfa, se f bola alfa for diferenciável, f bola beta também vai ser, né? Eu acho que eu faço isso aqui embaixo, mas isso segue do fato de beta bola alfa menos 1 ou alfa bola beta menos 1 serem diffeomorfismos, né? Então, a diferença... Oi! Por conta disso, para você realmente ter essa definição independente do sistema de coordenadas, só faz sentido você falar em funções de classe CK até o K igual a R, né? Isso, exatamente. Você pode até ter uma função de classe C infinito numa variedade de classe CR. O que quer dizer? Você podia falar isso, mas o que isso quer dizer, né? Quando eu faço a representação local, eu vou compor essa f com uma alfa que vai ser de classe CR. Então a composta, o grau de diferenciabilidade é sempre... A gente conta com o pior dos dois, né? Pode ser que seja mais suave do que a alfa. Se a alfa é de classe C2 e a f é C infinito, pode ser que essa composta seja
tenha uma classe de diferenciabilidade boa, né? Porque a f conserta os desvios da alfa, mas em geral a gente conta com o mínimo. Então, se eu tenho uma variedade de classe CR, eu vou dizer que a função é diferenciável e o grau de diferenciabilidade vai ser no máximo CR. Quer dizer, é com isso que eu posso contar. Tá bom? Certo. Beleza. Então, assim, para os nossos propósitos o R é infinito, tá? Mas é bom você tomar cuidado que tem situações onde de fato as coisas são relativamente não tão bem comportadas assim, né? Acho que o próprio teorema de imersões lá do Nash-Moser, né? Ele pede uma classe de diferenciabilidade assim que é tipo um número e menos do que isso dá errado, assim, sabe? Então, sei lá, se a função for de classe C2, se a variedade for de classe C 2048, aí acontece alguma coisa, assim. Eu acho que, não sei se é 2048 ou 3, mas era um número desses, tá? Mas a gente sempre vai pensar em coisas suaves. Tá, então, de fato, a gente tem uma limitação na suavidade que a f pode ter, limitada pela suavidade da tua variedade, né? Então, a diferencial da f nesse caso, o que é? A df é uma aplicação que vai sair do espaço tangente à variedade no ponto P, ela vai comer um vetor tangente aqui e produzir um vetor tangente ao Rm no ponto f de P, tá? Então, a diferencial da f ela sai do TPM e formalmente você pode pensar que está no Rm índice Fp aqui, tá? Que a gente identifica canonicamente com Rm, tudo bem. Então, a diferencial é dada dessa maneira, quer dizer, eu calculo ela do jeito que a gente sabe calcular, usando o diffeomorfismo da tua variedade com aberto do RK. Então, a df de um vetor v, como é que eu faço? Eu puxo esse vetor v por RK, a gente já viu que tem essa equivalência, né? Um vetor v que é tangente aqui, ele está na imagem da d-alfa, então o v é d-alfa no ponto x0 de algum vetor w. E aí eu digo então que a diferencial da f calculada no vetor v é a diferencial da f bola alfa calculada no w, que é o representante desse v. Tá? É único porque a d-alfa é injetora. Então, dado esse v no TPM, tem um único w no RK índice x0 aqui, se você quiser. Tá bom? Então, ela está bem definida, aquilo que eu tinha falado. Se você pegar um outro sistema de coordenadas que contém o ponto P, então o vetor v vai ser a imagem pelo dβ ali, mas a gente usa o fato da beta bola alfa menos 1, ou alfa menos 1 bola beta, né? Passa esse cara para o lado de lá, como está aqui. É um diffeomorfismo e aí segue tudo da regra da cadeia, né? A diferencial de f bola beta no w' é igual à diferencial da bola f bola alfa no w, tá? Porque a representação do vetor tangente, acho que é claro isso, né? Quer dizer, a d-alfa vai produzir uma base, o vetor v vai se representar nessas coordenadas. Esse mesmo vetor v eu vou enxergar em outras coordenadas por uma parametrização beta, mas a transição, a mudança de coordenadas é dada pela diferencial desse diffeomorfismo xi aqui. Tudo bem? Então, um outro jeito de escrever isso também, que é super prático, tá? É o seguinte, se você pegar qualquer vetor v, ele vai ser um vetor tangente a uma curva, então a gente pode escrever ele como a derivada dessa composta aqui, né? Então, eu pego uma curva chegando na variedade, essa f bola gama, quer dizer, a curva está passando aqui na variedade, né? F bola gama é uma coisa que sai de R. Cadê aquele desenho? Ah, tá na outra página, deixa. Acho que eu posso pensar assim, eu vou rabiscar aqui, né? Você tem o teu intervalo menos epsilon, epsilon, né? Tem o zero aqui. Intervalo aberto.
menos epsilon, tem a tua curva gama chegando. Então no ponto 0 ela passa por aqui e tem o vetor v como tangente. Do jeito que eu desenhei aqui não está muito tangente, eu posso pegar uma restrição da gama de modo, por exemplo, que a imagem esteja inteira contida no aberto, na imagem do aberto pela parametrização alfa. Não precisa aqui, tá? Mas a ideia é essa, e aí o vetor, a diferencial da f no ponto P, calculada em V, eu posso obter via regra da cadeia, como está escrito aqui embaixo. Né? Diferencial da f no ponto V, eu enxergo no ponto P aplicado ao vetor V, eu enxergo V como gama linha, e isso aqui é nada mais nada menos que a derivada dessa composta aqui. Tá bom? Então, aqui tem a situação geral, né? Quando você tem uma f entre duas variedades. Então você tem M, uma variedade de classe CR, N, uma outra variedade, põe de classe CR também igual, tá? Senão abaixa para o mínimo, o R é o menor dos 2 graus das duas classes de diferenciabilidade das variedades. E aí a gente vai ter uma f de m em n, desde que a f da m esteja contida em n, né? Eu poderia olhar a f como uma função. Essa m está contida dentro de algum r n, tá? Tem muita letra aqui agora. Então a f eu poderia olhar ela como uma restrição de uma extensão da f definida em m para um aberto que contém m dentro do ambiente da m, né? Então essas duas definições são equivalentes. Existir a extensão suave para um aberto que contenha m, ou olhar ela como a composição por cartas. Então, quando você tem uma função de f contida numa variedade, a imagem contida numa subvariedade do Rm, a definição de ser diferenciável é óbvia, né? Você olha ela como sendo uma função diferenciável com valores em Rn, e se calhar da imagem da f estar contida numa subvariedade desse Rm, então você vai ter que a diferencial vai levar vetores tangentes a P em M, e vetores tangentes a f de P, vetores tangentes a N em f de P. Tá? E aí, de novo, o que vai acontecer? Você vai ter... Então, basta dizer uma função vai ser diferenciável se você tiver essa coisa funcionando bem aqui, né? O que é isso aqui? Você vai ter a f no meio, vai ser uma função entre abertos R com a dimensão de cada uma das variedades, né? Então aqui eu vou ter f bola alfa e aqui bola alfa til a menos 1, né? Tá bom? Essa é uma função entre abertos de RK1 e RK2, as dimensões das variedades. Eu vou dizer que essa f é diferenciável se essa função aqui for, tá? Isso é mais importante no caso abstrato, tá? Onde as variedades não estão imersas em nenhum Rn, porque no caso em que a variedade no contradomínio está dentro de um Rm, ela fica automaticamente diferenciável se a f for uma função diferenciável de m em Rn. Tá? Então, você tem o conceito de diferenciabilidade entre funções, diferenciabilidade de funções entre subvariedades de Rns de dimensões diferentes aqui. Tudo funciona exatamente igual, tá? Você pode olhar com a curva, a gama chega aqui, eu olho para f bola gama, tem a diferencial da f bola gama. Pela regra da cadeia vai ser a diferencial da f no ponto gama de 0, diferencial da f no ponto P, calculada no gama linha de 0 que é o V. Vai produzir um vetor tangente a n aqui. Tudo funciona muito bem, tá bom? Então, agora a gente vai estudar uma classe importante de subvariedades do Rn, né? Que são as imagens inversas de valor regular. Eu já tinha colocado alguns exemplos lá naquela primeira lista,
pedir para vocês entregarem, quem entregou, entregou bem feitinho. Mas agora chegou a hora de dar uma repassada nisso, nesse contexto, né? Então, a gente vai ter, eu vou dizer que você tem uma função de Rm em Rn suave, tá? Diferenciável. Eu vou dizer que um ponto no contradomínio da f é um valor regular se para todo x na pré-imagem desse valor, a diferencial da f naquele ponto é uma aplicação linear sobrejetora. Isso equivale a dizer que os gradientes das funções componentes, né, das coordenadas de f, são vetores Li dentro do Rn. Isso, em particular, implica algumas coisas, né? Por exemplo, que o m tem que ser maior do que o n. Tudo bem? Então vamos lá. O caso específico aqui, né? A gente quer mostrar exatamente que a imagem inversa de um valor regular sempre é uma subvariedade do Rn, e a dimensão dessa subvariedade é exatamente a diferença entre as dimensões do domínio e do contradomínio da tua função, tá? Então é m menos n ou n menos k aqui. Então vamos lá. Pega uma f definida num aberto do Rn, chegando em Rn menos k. Se você pegar qualquer ponto aqui no contradomínio que seja um valor regular, tá? Aí tem aquela coisa do... A gente gostaria que o f(-1) de C não fosse vazio, tá? Por favor. Porque né, fazer teoria sobre conjunto vazio a gente não consegue ir muito longe, eu acho. Então, apesar de algum modo tudo começar ali, né? Então, o que a gente faz? Se você tem um valor regular, a imagem inversa desse valor regular vai ser uma variedade de dimensão k, exatamente a diferença entre a dimensão do domínio e do contradomínio, com a mesma classe de diferenciabilidade da função, e o espaço tangente em cada ponto dessa subvariedade é nada mais nada menos do que o kernel, o núcleo da diferencial, tá? Então, por exemplo, se você tem uma função aqui, né, caso n igual a 2 e k igual a 1, se você tem uma f de R2 em R, né, o que é um valor regular aqui, né? Pedir que um valor regular C pertencente a R ser um valor regular quer dizer o quê? Que para todo x pertencente a f(-1) de C, as componentes, né, o gradiente da f nesse ponto x é não nulo, né? Tá bom? É o vetor nulo aqui. Então, o que a gente tem no final das contas? Que se você tem a tua f, ela está definida no R2, tá? Podia ser um aberto do R2, não importa. Se você tem tua f chegando em R, o teu conjunto de pontos onde a f vale C, né? O fato de o gradiente ser diferente de zero, você tem ali, eu estou olhando para a equação f de xy igual a C, né? O fato do gradiente ser diferente de zero me garante que em cada ponto desse conjunto, o gradiente nesse ponto é diferente de zero. Então, ou del f del x ou del f del y é diferente de zero. E pelo teorema da função implícita, eu consigo tirar em cada ponto ou o y como função de x ou o x como função de y, tá? Dependendo de qual é a derivada parcial que não se anula. Então, ela não precisa, o f(-1) de C não precisa ser um gráfico, mas em cada ponto eu vou ter, nesse ponto aqui que eu desenhei, por exemplo, o gradiente, a gente sabe que ele é perpendicular à superfície de nível, né? Então aqui, tanto a componente x quanto a componente y dele são não nulas, né? Aqui, deixa eu pegar um outro ponto. Esse aqui, por exemplo, né? O gradiente é ortogonal
a superfície de nível. Então, esse cara aqui é o nabla f no ponto x, tá? Essa aqui é a tua curva f-1 de c. Então, nesse ponto, a gente tem que o del f del x é zero, mas o del f del y é diferente de zero, né? O gradiente é vertical. E, portanto, eu consigo tirar o y como função de x. Tá bem? Nesse ponto aqui, onde o gradiente é totalmente horizontal, eu não consigo tirar o y como função de x, mas consigo tirar o x como função do y. Tá bom? Então, em cada ponto, você vai ter uma vizinhancinha onde ela vai ser o gráfico de uma das variáveis em função da outra, ou o contrário. E é isso que está acontecendo aqui. Então, é uma subvariedade de dimensão quanto? 1, né? 2, aqui tem um R1, se você quiser ver. 2 menos 1, tá bom? E quem que é o espaço tangente nesse ponto aqui? É o núcleo do gradiente, ou seja, o do gradiente é uma aplicação linear de R2 em R. O que é o conjunto dos vetores que anulam essa diferencial? É o conjunto exatamente, nesse caso, dos vetores que são perpendiculares ao gradiente, né? Eu tenho um produto interno. Então, o espaço tangente em cada ponto é o complemento ortogonal do gradiente, né? O conjunto dos caras que anulam o gradiente. Você pode pensar no nabla f como um funcional linear do R2, e portanto a diferencial é uma aplicação de R2 em R, e portanto um funcional linear ela vai ser representada por um vetor que é exatamente esse, né? Então a df em cada ponto x, aplicado num vetor v nesse caso, é o gradiente da f no ponto x, produto escalar com o vetor v. Quem que é o núcleo disso? Quem são os v's que anulam esse cara? É o nabla f perp, tá bom? Então essa é a situação geral e isso se generaliza para dimensões arbitrárias, ou seja, o espaço tangente vai ser um núcleo da df, e a df é uma aplicação linear de Rn em Rm, né? Então, nossa, fiz uma poligonal maluca aqui. Deixa eu dar uns Ctrl Z para ir apagando esse cara. Pronto. Sumiu? Tá. Quem que é o gradiente da f vai ser uma aplicação linear do Rm no Rn, né? Então, se ela for uma submersão ou for sobrejetora, o que acontece? A imagem vai ter dimensão n. E, portanto, o núcleo vai ter dimensão m menos n. E, portanto, a tua variedade, que é um valor regular de uma f desse jeito, é uma variedade de dimensão m menos n, tá? Eu acho que a ideia da demonstração é exatamente o que a gente acabou de falar aqui, né? Se você tem que c é um valor regular, então isso garante que pelo menos um desses caras, se esse conjunto Li, vai ter pelo menos um bloquinho que não se anula ali. E aí você usa o teorema da função implícita nessa equação, e você vai tirar exatamente que n menos k coordenadas do vetor x, no caso aqui era uma delas, né, ou x ou y no caso do R2, era localmente uma função de classe CR das outras k coordenadas, tá bom? Então, para cada ponto eu vou ter uma vizinhança, que é o gráfico de uma função. Se eu conseguir, em cada ponto, escrever uma vizinhança, isso quer dizer que eu consigo, em cada ponto, obter uma parametrização, né? Então, para esse ponto, eu vou ter um intervalo aberto que eu mapeio homeomorficamente uma vizinhança desse ponto do f-1 de c com aquele intervalo, respeitando todas as propriedades, né? Que as alfas lá tinham que ter. É um homeomorfismo, tem posto cheio e é a derivável com posto cheio, tá bom? Então a gente intercepta cada ponto, eu vou construir a minha vizinhancinha lá, e aí eu vou ter localmente um gráfico. Aqui no caso, numa vizinhança desse ponto, eu vou tirar o x como função do y, então eu parametrizo esse trecho do meu f-1 de c como um gráfico de uma função. Isso eu consigo fazer em cada ponto. Matou, é uma variedade. Tá bom?
Aí você pode até querer olhar como é que ficam as transições de coordenadas, né? Por exemplo, num ponto desses aqui, você pega um ponto onde ela é obrigatoriamente x como função de y. Nesse ponto eu posso tirar uma em função da outra como eu quiser. E aí você vê como é que fica, por exemplo, a mudança de coordenadas em vizinhanças onde esses caras se interceptam. Então, o que é uma variedade? Sai do teorema da função implícita. E como é que é o espaço tangente em cada ponto, né? Se você pega um ponto na tua já sabida variedade, o f-1 de C, e um vetor nesse espaço tangente, a gente sabe que ele é o vetor tangente a alguma curva contida ali. E o lance é exatamente esse, né? Essa f é uma superfície de nível C, né? O f-1 de C é a superfície de nível, então ao longo de qualquer curva contida no f-1 de C, f é constante igual a C, tá bom? Então a gente tem que f bola gama de t é C e, portanto, você deriva isso. Vai dar o quê? Que a diferencial da f no ponto P, calculada no vetor gama' de 0, que é o vetor v, é 0. Portanto, o v está no núcleo. Tá? Então, todo vetor tangente à tua variedade está no núcleo da df, por quê? Porque f composto com qualquer curva em cima da pré-imagem de um valor regular é constante. Então, acabou. Tá? O que estraga, né? Eu não falei isso, quer dizer, por que precisa ser sobrejetora? Porque, por exemplo, se você pegar uma função com gradiente zero, isso dá um ponto, né? Então ela degenera, não dá uma variedade de dimensão a diferença, né? Se você tem uma função de R2 em R, eu gostaria que as curvas de nível produzissem coisas de dimensão 2 menos 1, 1. Em pontos onde o gradiente é zero, isso pode, não necessariamente dá, pode dar errado, tá? E aí você não teria uma variedade. Eu já vou dar exemplos disso já. Vamos só terminar essa conta. Tá, então a gente viu que um vetor v está no núcleo da diferencial e, portanto, o espaço tangente está contido no núcleo, mais um argumento de dimensão. A dimensão dos dois é k, né? Então, acabou. Um cara é subespaço de dimensão igual ao outro, portanto eles são espaços iguais. Tá? Essa coisa que eu falei do pode dar certo e pode dar errado é o seguinte, você olha para as seguintes situações, né? Você tem, por exemplo, f de xy de R2 em R, x2 menos y2. Tá? f-1 de 0 é o quê? É uma variedade? Não é, né? f-1 de 0 é um conjunto de retas concorrentes passando pela origem, né? Módulo de x igual a módulo de y. Esse aqui é o f-1 de 0, não dá variedade. A diferencial da f nesse ponto é 0. Tá? Outra situação, se você pegar aqui com o sinal de mais, a diferencial da f, né? Se eu pego f-1 de 0, é só a origem. A diferencial da f nesse ponto é nula, portanto ela não é sobrejetora em um ponto só. Não é uma variedade de dimensão 1, como eu gostaria, 2 menos 1. E um outro caso, se você pega f de xy igual a x3 menos y3, tá? O que é isso? A pré-imagem no zero é só a reta y igual a x. E aí a diferencial da f na origem, ou na pré-imagem dos pontos onde isso aqui vale zero, na origem ela é zero, né? E ainda assim é uma variedade que passa pelo zero, uma variedade de dimensão 1. A mais legítima que tem, né? Uma reta passando pela origem, tá bom? Então, quando o valor não é regular, o zero não é um valor regular, nem de x2 menos y2, nem de x2 mais y2 e nem de x3 menos y3. Mas em alguns casos dá variedade, em outros não, tá bom? Só que aí quando dá variedade, essa fórmula aqui fica ruim, né? Você já não tem mais a identificação do espaço tangente com o núcleo da diferencial. Quem que é o núcleo da diferencial no zero para essa f em vermelho? É o R2 inteiro, tá?
Então ele não é uma variedade passando pelo zero. O f menos 1 de zero disso aqui é uma variedade que passa pela origem, de classe sem infinito, tudo bonitinho, mas o espaço tangente na origem não é um núcleo da diferencial. Por quê? Porque o c não é um valor regular, o zero não é um valor regular dessa função f em vermelho aqui. Tá claro essa coisa? Então, quando é valor regular, tudo funciona muito bem. Quando não é valor regular, ou deixa de ser variedade, ou eu não posso mais dizer que o espaço tangente é o núcleo da diferencial no ponto. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo? Vamos olhar, esse também eu já pedi para vocês fazerem uma vez, né? E ele é um exemplo bem que abre muita coisa que poderia ser discutida. A gente não vai fazer muito disso aqui não. Tá, então, eu vou dizer que uma matriz no n por n, uma matriz quadrada de ordem n, é ortogonal se o produto dela com a sua transposta for a identidade, e aí não importa a ordem, né? Porque se aplica a transposta dos dois lados aqui. Você obtém tanto que x vezes x transposto ou x transposto vezes x. Se um deles é identidade, o outro é, e vice-versa. Tá? Ou seja, eu estou falando, as matrizes ortogonais são aquelas cuja inversa é a sua transposta. Tá? E aí é o de sempre, né? Isso é o que você já sabe da álgebra linear. O fato de x transposto vezes x dar identidade quer dizer o quê? Que x é uma matriz que as linhas delas são... As linhas ou as colunas, tanto faz, são vetores linearmente independentes e o conjunto dessas colunas, por exemplo, forma uma base ortonormal do Rn. Né? É fácil ver isso, porque o elemento ij do produto de duas matrizes é o produto escalar da linha I da primeira com a coluna j da segunda. Então, se deu identidade é porque o produto de... Pega x e é x transposto, né? O elemento ij do produto é a linha I com a coluna j, linha I da x com a coluna j da x transposto. Mas a coluna j da x transposto é a linha j da x. Então o que eu estou fazendo é produto escalar de linha, coluna com coluna. Estou dizendo que isso dá identidade, ou seja, essas colunas ou as linhas formam a base ortonormal do Rn. Tá? Então uma matriz ortogonal é sempre uma matriz mudança de base da base canônica para qualquer outra base ortogonal do Rn, por exemplo. Tá? Então a gente chama de ON, conjunto das matrizes ortogonais, exatamente o conjunto das matrizes ortogonais. Eu posso olhar isso como um subconjunto do Rn ao quadrado. Né? Se eu estou 3 por 3, eu posso olhar as matrizes 3 por 3 dentro do R9, e dentro das matrizes 3 por 3 eu estou pegando as 3 por 3 que são ortogonais. A gente sabe da álgebra que isso aqui é um grupo e é fácil de ver, né? A matriz identidade está aqui. Se você multiplicar duas matrizes, com operação usual de matrizes, duas que são ortogonais, você põe AB, pega A ortogonal, B ortogonal e mostra que AB também é ortogonal, é direto, né? Só calcular a transposta. AB vezes AB transposto e ver que isso aí dá identidade. E toda matriz que é ortogonal, a sua inversa também é ortogonal, porque a sua inversa é a transposta. E se x é ortogonal, x transposta também é, por conta dessa implicação aqui em cima. Então, é um grupo, e é um grupo com uma propriedade extra, né? Ela é uma variedade com essa dimensão aqui. N vezes n menos 1 sobre 2. Ou seja, no caso do n igual a 3, eu estou com uma variedade de dimensão 3. Conjunto das matrizes ortogonais 3 por 3, eu posso olhar como uma subvariedade do R9 e é uma subvariedade de dimensão 3 naquele espaço. Tá? Se eu não errei a conta, né? 3 vezes 2 dividido por 2, dá 3. Isso. Então como é que a gente faz para ver isso? A gente olha para f como sendo uma função do Rn quadrado, chegando em algum lugar, que eu já vou... Por que é isso aqui a gente já vai ver. A f ela pega uma matriz e multiplica ela por sua transposta. Tá?
essa matriz x vezes x transposto sempre dá uma matriz simétrica. Tá claro? Eu poderia olhar, em princípio, de Rn quadrado em Rn quadrado, mas eu vou pegar o cara mais justo que tem aqui, né? X vezes x transposto é sempre simétrica, e o espaço das matrizes simétricas n por n tem dimensão n vezes n mais 1 sobre 2, né? Você escreve lá, o número de variáveis independentes, todo mundo da diagonal para cima, diagonal inclusa, isso vai dar. O número de elementos é n mais n menos 1, mais, até o 1, dá isso aqui, tá bom? Então, a minha f é esse produto, e esse produto, o que que é? É uma aplicação bilinear, né? Come uma aplicação bilinear entre matrizes, né? Come uma matriz e... A gente já fez essa conta uma vez, né? Eu olho para a inclusão x, y, e restrinjo isso ao par x transposto, tá bom? E faço a multiplicação. Então eu tenho uma aplicação bilinear t, que come duas matrizes, que é t de x, vírgula y, igual a x vezes y, e a minha f é a composição dessa t com a diagonal, tipo de diagonal, né? Pega x e x transposto. Sendo bilinear, a diferencial dela é o quê? A diferencial num ponto x, calculada num vetor A, vai ser exatamente isso, né? A diferencial da bilinear, x vezes A transposto, A vezes x transposto. E aí, obviamente, o teu conjunto AN é a imagem inversa da identidade pela aplicação F, né? A identidade mora aqui, é uma matriz simétrica, então ela está nesse cara aqui. E aí eu olho para a imagem inversa da identidade, isso é exatamente o grupo AN. X vezes x transposto igual a identidade. Tá? Então vamos lá, vamos fazer a conta. Por que a identidade é um valor regular da f? Eu preciso mostrar que essa diferencial é uma aplicação linear sobrejetora. Tá? Então, pega qualquer ponto da imagem inversa da identidade, a diferencial nesse ponto é isso aqui, e eu preciso mostrar que essa aplicação linear entre Rn quadrado e Rn vezes n mais 1 sobre 2 é uma aplicação linear sobrejetora. Então, dada qualquer matriz simétrica S aqui, eu preciso encontrar uma matriz A de modo tal que a diferencial calculada nessa matriz A me dá S. Então, x está fixo, S é dado. Quem é a matriz A que eu coloco aqui para resolver essa equação? Eu pego A igual a Sx sobre 2, né? Substituo aqui, você vai ter exatamente... Vai ficar... A S é simétrica, isso é importante observar. Então, quando eu colocar aqui, S transposto é igual a S. Então, substituindo A igual a Sx sobre 2 aqui, eu vou ter exatamente a matriz S. Portanto, a identidade é um valor regular, o que é muito legal, e, portanto, f a menos 1 da identidade, o que que é? É uma variedade dentro do Rn quadrado, e qual que é a dimensão? A dimensão dela é n ao quadrado menos esse cara aqui, tá? N ao quadrado menos n vezes n mais 1 sobre 2, perfeito. Quanto que dá essa conta? Se você fizer, vai dar exatamente n vezes n menos 1 sobre 2. Então, o conjunto das matrizes ortogonais eu posso enxergar como uma subvariedade do Rn quadrado, de dimensão n menos 1 sobre 2. E quem que é o espaço tangente na identidade? O espaço tangente na identidade é exatamente o núcleo da diferencial, né? Então, põe x igual a identidade aqui, né? O que que é o df, a diferencial da f na identidade aplicada num vetor A? Quem que é o kernel disso, né? É o conjunto das matrizes A, tais que em x igual a identidade aqui, A mais A transposto é nulo, né? Ou seja, A igual a transposto é igual a menos A, matriz nula aqui, né? A transposto igual a menos A, portanto, é o conjunto das matrizes antissimétricas. Aí você pode falar assim, bom, e o espaço... Então, o que eu tenho é um grupo algébrico de matrizes
cooperação de produto de matrizes usual, que ao mesmo tempo, além de ser um grupo, é uma variedade diferenciável. E, portanto, variedades diferenciáveis que têm estrutura de grupo a gente chama de grupos de Lie. Então isso aqui é um grupo de Lie e a gente diz que o núcleo, desculpa, a diferencial, o espaço tangente na identidade, que nesse caso é o núcleo da diferencial, então o espaço tangente na identidade desse grupo de Lie é o que a gente chama de álgebra de Lie associada a esse grupo, tá bom? Então isso aqui é o que a gente chamaria com aquelas letras góticas, né? Não vou conseguir fazer com essa canetinha, mas isso aqui é o que a gente chama de álgebra de Lie de ON, tá bom? Então, dado um grupo de Lie, uma variedade diferenciável que tem estrutura de grupo, o seu espaço tangente na identidade é o que a gente chama de álgebra de Lie desse grupo. Então, no caso, a álgebra de Lie das matrizes ortogonais é o conjunto das matrizes antissimétricas, tá bom? Tem uma propriedade muito legal de grupos de Lie que é o seguinte: se esse cara é uma variedade e eu sei o seu espaço tangente na identidade, eu sei o espaço tangente em qualquer lugar, tá? Então, por exemplo, o que é a... Vamos chamar de P, a tua matriz, tá? O que é o TPON, vai? O conjunto dos vetores tangentes à variedade ON no ponto P. P é uma matriz. É simplesmente você multiplica P vezes A, onde A é antissimétrica. Tá? Como é que você faz para ver isso? Olha para... Compõe com curvas, né? Pega uma curva qualquer. Então, sei lá, chama de C. Não sei se vai caber aqui, mas eu deixo a ideia pelo menos. Pega uma curva que chega em ON, de modo tal que C de 0 é igual àquela matriz P. Tá bom? Então você olha para a aplicação P a menos 1 vezes C de T, é uma curva que no T igual a 0 vale 0, né? Então como é que eu acho um vetor tangente? O que é um vetor tangente? Aqui eu derivo esse cara em relação a T e faço T igual a 0. O P a menos 1 pula fora, né? Então o que a gente tem? Que elementos do espaço tangente, esse cara aqui ele mora aonde? O C' de 0 é um vetor tangente a ON na identidade. Então esse cara é uma matriz antissimétrica. Então o que a gente mostrou? Se eu multiplico esse cara por P, ou começo com P igual a P a menos 1 aqui, o que a gente obtém é que você simplesmente empurra pela multiplicação todo elemento no espaço tangente de qualquer ponto do ON é... Bom, gente, voltamos. Queda monstro no sistema aqui, deu um pau, mas pelo menos eu acho que eu identifiquei qual é o problema, ele não vai acontecer mais. Quer dizer, se esse for de fato o problema, né? Então a gente estava comentando sobre como fazer para encontrar o espaço tangente a um grupo de Lie num ponto que não é a identidade. Você simplesmente empurra o espaço tangente da identidade multiplicando todo mundo desse espaço à esquerda pelo vetor, pelo ponto que você quer, né? Então, quem quer, por exemplo, o conjunto das matrizes, o espaço tangente às matrizes ortogonais num ponto P qualquer. Então, P é uma matriz ortogonal, mora na variedade ON, quem é o TPON? Você pega o espaço tangente na identidade, que a gente viu que é o conjunto das matrizes antissimétricas, multiplica todo mundo por P. Tá? É um exercício direto, você
faz aquela continha que eu comecei a escrever, né? Olha, pega uma curva. Lembra que qualquer vetor tangente no ponto P é o vetor tangente a alguma curva. Então, pega uma curva que passa, uma curva em ON, né, uma curva de matrizes, para cada t associa uma matriz, de modo tal que no instante t igual a zero, ela passa exatamente pelo ponto P. Se você multiplicar isso por p a menos 1, você vai ter uma curva que passa pela identidade no instante t igual a zero, e, portanto, a derivada dela vai ser um cara na álgebra de Lie, né? Uma matriz antissimétrica, derivada no t igual a zero, e, portanto, você multiplica de volta por P para empurrar esse cara para o espaço tangente no ponto P. Tá bom? Então, é assim que, por exemplo, nesse contexto a gente conseguiria resolver aqueles exercícios que eu mandei para vocês lá no começo do curso, né? Então, continuando aqui, a gente tem que toda K-variedade de classe CR é localmente o gráfico de uma função de classe CR. Tá? Então, isso é um exercício que vai depender do fato que a gente tem antes, né? Quer dizer, o que a gente mostra é que localmente toda variedade é localmente a imagem inversa de um valor regular, e em particular vai ser gráfico disso, né? Então vamos ver se eu não pulei nada. Não, estamos aqui. Isso. Então qual que é a ideia? A gente pega uma variedade de dimensão k, e para mostrar que localmente, então toda variedade localmente é o gráfico de uma função, tá? Então para mostrar isso a gente pega a variedade, pega um ponto, e eu vou mostrar que ela admite um sistema de coordenadas numa vizinhança desse ponto com essa cara aqui, né? Ele é alfa é x vezes f, para alguma f, uma função de rk em Rn menos k, né? Então eu tenho aqui k coordenadas, n menos k coordenadas, então uma vizinhança do teu ponto P vai ser mapeada por essa função alfa, homeomorficamente no aberto do RK. Tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Se M é uma variedade, tá? Ela, em torno do ponto P, vai ter uma vizinhança V0 que é mapeada homeomorficamente no aberto do RK por essa função beta, né? Beta é um sistema de coordenadas que a variedade M tem de nascença. Eu quero mostrar que eu consigo, a partir dessa beta, achar uma alfa com essa carinha aqui, com a cara de um gráfico. Tá bom? Então a ideia é essa, né? Se ela é uma parametrização, o espaço tangente, quem que é? Por definição, é a imagem da diferencial da beta nesse ponto. E aí a gente vai então decompor o Rn, que é onde mora a tua variedade, como soma direta de dois subespaços. Quem? Alguma coisa que é isomorfa ao TPM, ou seja, o RK, e o Rn-K, que, se você quiser, vai ser isomorfo ao complemento ortogonal do TPM. Depois a gente vai ver isso, né? Então, eu tenho essa decomposição e vou olhar para a projeção π do Rn no RK, que é a primeira componente, né? Então, eu estou olhando o TPM dentro do Rn, como sendo um RK, né? A d beta é injetora, então ela leva RK numa coisa de dimensão k, que é um outro RK. Então, a minha π é a projeção nessas k primeiras coordenadas aqui. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Π composto com beta é o que? Uma aplicação que sai, a beta sai do RK, chega no Rn, e a π pega um cara do Rn e devolve no RK. Então, π bola beta sai do domínio da beta dentro do RK e chega em RK. E a diferencial dela é exatamente, como a π é linear, é π bola d beta. E π bola d beta, como a π é um isomorfismo linear e d beta também é uma aplicação injetora, eu tenho aqui uma composição que vai te produzir um isomorfismo linear.
A diferencial é um isomorfismo linear de RK em RK. Se você quiser pendurar, aqui é o RK índice Y0 e aqui é o RK índice π de P, tá bom? E, portanto, essa coisa, se a π bola beta nesse ponto Y0 é um isomorfismo, π bola d beta, pelo teorema da função inversa, π bola beta é um dífio local entre vizinhanças de Y0 e sua imagem, né? Então, vou ter um abertinho dentro do U0, um Y1 dentro desse abertinho, de modo que π bola beta restrita a esse 1 é um dífio sobre a sua imagem lá no RK. Então, se você faz V como sendo a imagem pela beta desse abertinho, eu tenho uma figura aqui, né? Acho que já dá para mostrar. Então, a ideia é essa, eu tenho um ponto P, olhei para o TPM, que é o RK naquela decomposição. O que a gente faz? Eu tenho a π, que é a projeção nesse RK, tenho a beta parametrizando a tua variedade, saindo do U0, chegando aqui numa vizinhança de P, e a gente viu que essa π bola beta é um dífio local. Então o que a gente faz? Restringe a uma vizinhança menor do aberto 0, de modo que π bola beta restrita a esse cara seja um dífio. Tá? Então eu vou chamar de V1 a imagem de π bola beta, e vou chamar de V a imagem não do V1, mas do U1, né? Então V é a imagem, está contido dentro do V0, porque o 1 está contido dentro do 0 é a imagem da beta. Então o que a gente tem? Eu vou ter que a função alfa, agora que sai do RK, que é a imagem do π bola beta, então ela vai ser beta composta com a inversa da π bola beta. Essa π bola beta era um dífio, então eu consigo sair daqui para cá e subir pela beta. Essa função que sai daqui e chega na tua variedade é o que eu estou chamando de alfa. Tá? Então, essa alfa é um sistema de coordenadas de classe CR, porque é composta de difiomorfismos, né? Esse cara aqui tem posto K, π bola beta menos 1 também tem posto K. Beta e π bola beta são funções contínuas, satisfaz todas as propriedades que a gente precisa de um sistema de coordenadas. E o que acontece? Se você pegar qualquer x dentro dessa vizinhança, a π é mais ou menos uma inversa local dessa alfa, né? Então a gente tem que π bola alfa de x é x. E, portanto, quem que é alfa de x? Π de alfa de x é x, então você desprojeta, né? O alfa de x vai ser x, vírgula alguma coisa que está no Rn menos k. Faltou fechar um parênteses aqui, né? Então, alfa de x é x, vírgula alguma coisa que a π jogou fora, e, portanto, é um vetor de n menos k coordenadas que vai depender do x. E é uma função de classe CK, como era a beta, né? E também a alfa. Ou seja, eu estou desprojetando, se você quiser pensar assim, e isso eu posso fazer localmente por conta de você ter isso aqui como sendo um dífio local e a π bola beta também sendo um dífio local. Tá? Então, a π aqui ela é um dífio local, então eu estou desprojetando. A f é como se fosse uma inversa da π, a alfa, né, na verdade. Então ela vai depender suavemente da primeira coordenada, portanto eu tenho que minha alfa, que descreve uma vizinhança do ponto P, descreve ele como sendo um gráfico, né, da f, tá bom? Então qualquer ponto numa vizinhança de P tem a forma x, f de x, portanto essa vizinhança de P é o gráfico de alguma função f. Quem que é essa função f é o levantamento pela inversa local da π, se você quiser pensar assim. Bom, então, toda variedade é localmente o gráfico de uma função de classe CR. Exemplo clássico é a esfera. É globalmente gráfico? Não. Mas se você pegar qualquer ponto no polo norte, ou no hemisfério norte, ela admite uma vizinhança que é gráfico,
Por quê? Se você pegar um cara no hemisfério norte, você consegue uma vizinhança em torno dele de modo que a projeção, por exemplo, pensa no R3, né? A esferinha no R3, casca esférica apenas. Se você projeta no plano XY, né? Você vai ter essa projeção é na verdade um diffeomorfismo. Cada ponto tem uma vizinhança, cada ponto do hemisfério norte tem uma vizinhança que é diffeomorfo aberto do plano XY, dado simplesmente pela projeção, e quem quer essa inversa é a função que volta, né? Raiz de 1 menos x2 menos y2. Se você pegar um ponto no equador, se você pegar um ponto no hemisfério sul, de novo, você projeta no plano XY. Se você pegar um ponto no equador, dependendo de onde ele está, você vai conseguir uma vizinhança desse ponto na esfera que se projeta ou sobre o plano XZ ou sobre o plano YZ. Tá? Por quê? Porque exatamente nesses pontos, o plano tangente ele é paralelo ao eixo Z. Então eu não consigo, a projeção sobre o eixo Z, a projeção sobre o plano XY, né? Ela não é um diffeomorfismo. É aquela história que eu falei da diferencial. A diferencial vai degenerar, né? Aquele plano todo está sendo levado num espaço de dimensão 1. Pega um ponto do equador e olha para o plano tangente e projeta ele no plano XY. Vai dar uma reta. Agora, se você pegar qualquer outro ponto que não seja no equador, ele é levemente inclinado ou suficientemente inclinado de modo que a projeção sobre o plano R2 dê todo, sobre o plano XY, dê todo o plano XY. Então essa que é a ideia que está por trás, né? Se você pegar... Bom, é isso, né? Qualquer ponto fora do equador, a projeção no plano XY, eu posso usar o próprio plano tangente para parametrizar uma vizinhança da variedade. E um ponto do equador eu não consigo porque a projeção degenera. É isso, essa ideia geométrica que está por trás desse resultado. Que é isso aqui, né? Eu não consigo projetar em algum plano, mas via algum diffeomorfismo eu dou uma entortadinha nesse plano e aí consigo fazer a projeção. Tá claro? Então, um corolário particular que a gente tem diz que toda variedade de dimensão K, de classe CR, vai ser imagem inversa de algum valor regular, pelo menos localmente. Tá bom? E aí o fato é o de sempre, né? Você tem um gráfico de uma função, ele é imagem inversa do valor zero de qual função? A função y menos f de x. Tá bom? Então a ideia é basicamente essa. Se você tem que a m é localmente um gráfico, então eu pego a função que gera m como imagem desse gráfico e escrevo g como sendo essa função, né? Vou tirar os y's iguais a f de x. Portanto, ela vai ser a imagem inversa do valor regular zero da função g. E por que a função g é... Por que o zero é um valor regular? Olha para o diferencial desse cara, né? Na segunda variável você tem um y, aqui vai dar identidade, então não tem problema algum. Você tem pelo menos um bloquinho de identidade ali para garantir a tua vida, com n menos k, né? Então, tudo funciona bem, quer dizer, localmente toda variedade é um gráfico, em particular localmente toda variedade é a imagem inversa de um valor regular. Tá? Isso não vale globalmente, mas vale localmente sempre. Então, eu não sei como é que nós estamos de horário. Faltam 5 minutos, deixa eu só dar uma visão do futuro, né? Glimpse of the future aqui. A gente vai estudar então, a partir da próxima aula, orientabilidade de variedades. Tá? Então a gente tem 3 classes de variedades que a gente viu até agora, que são os gráficos de funções. Tá? Então isso aqui dá uma variedade de dimensão K, né? O gráfico vai estar no produto cartesiano, o gráfico vai estar no Rn, e vai dar uma variedade de dimensão K porque
eu tenho K coordenadas livres, se você quiser pensar aqui, né? A gente tem também a classe das imagens inversas de valores regulares de funções. Então, todo gráfico é imagem inversa do valor regular de alguma função, dessa que está aqui, dessa g. Então, dado uma f, essa g a menos 1 de 0 é o gráfico da f e é uma imagem inversa de valor regular. E a gente tem a classe mais geral que a gente está estudando, que são as K-variedades, as variedades de dimensão K de classe CR no RN. Então, o que a gente viu? Que todo gráfico é uma imagem inversa de valor regular e toda imagem inversa de valor regular é uma variedade. Esse foi o teorema que a gente fez logo antes. E vimos como calcular o espaço tangente desse cara também. Então, o que a gente tem? Obviamente, o que eu acabei de falar, A está contido em B e B está contido em C. Esse corolário que a gente acabou de demonstrar dá um tipo de recíproca, né, ou inclusão inversa. É verdade que toda variedade é imagem inversa de valor regular? Não. Mas o que a gente tem é que localmente sim, toda variedade tem um ponto que é numa vizinhança desse ponto a variedade se escreve como imagem inversa de um valor regular. E o teorema anterior mostrou que toda imagem inversa de valor regular localmente é gráfico de função, né? Então, a gente tem essas inclusões A dentro de B dentro de C, mas as inclusões recíprocas elas valem localmente apenas, né? E o contra-exemplo para mostrar que B não está contido em A é classicamente a esfera, né? A esfera é a imagem inversa do valor zero da função norma de x² menos 1. O conjunto dos pontos onde isso vale zero é exatamente a esfera unitária, estou pegando norma euclidiana 2. E esse cara não é gráfico de nenhuma função, né? E para mostrar que o C não está contido em B, então, quem são as variedades que não são imagem inversa de valores regulares, tá? Para isso a gente vai falar do conceito de orientabilidade. Então, o que a gente vai mostrar é que toda variedade que é imagem inversa de valor regular é uma variedade orientável. Então, se eu quiser uma variedade que não seja imagem inversa de valor regular, eu vou precisar do que a gente chama de uma variedade não orientável, e os modelos que você tem na cabeça são a faixa de Möbius e a garrafa de Klein, né? A garrafa de Klein é uma variedade que você vê ela dentro do R3, mas ela tem autointerseção. Para ela não ter autointerseção, você precisa olhar ela dentro do R4, tá? E mesmo assim, ela não vai ser uma variedade orientável. Faixa de Möbius você enxerga ela dentro do R3 e facilmente também não é orientável. Então, na próxima vez, a gente vai discutir o que é esse conceito de orientabilidade que mostra que o conjunto ou a classe B das imagens inversas de valor regular estão propriamente contidas na classe das variedades de dimensão K dentro do RN, tá bom? Então vamos deixar para ver essa coisa de orientabilidade a partir da quinta, né? Quinta que vem a gente começa a falar então de orientabilidade e bom, a gente vai falar, aí tem o texto, tá bem grande, tá? Tem umas 10 páginas, manuscrito, eu já deixei lá na página para vocês podem ir olhando com antecedência para facilitar. E o que eu ia dizer, um aluno, ele não está aqui agora, mas ele me escreveu que parece que tem uma prova de análise funcional que a professora marcou no horário, numa das quintas-feiras, né? Porque como a gente não estava dando aula, ela preferiu esse horário. E talvez, então, a data vai ser confirmada, eles estão falando de mudar. Então, quando eu souber o que vai acontecer a respeito disso, eu aviso vocês. Tudo bem? É uma coisa que é 30 de julho ou 6 de agosto, eu não sei exatamente quais são as datas. Mas quando eu tiver a informação, a gente vê como é que vai lidar com essa quinta-feira aí. Tudo bem? Então a gente vai começar agora a se orientar e orientar variedades, tá bom? E aí vamos falar da orientação de uma variedade. Se ela tiver bordo, como é que a gente orienta o bordo de uma maneira compatível?
E, por uma variedade orientada com bordo orientado de maneira compatível, a gente vai ter o Teorema de Stokes. Aí, acho que isso a gente cumpre exatamente a ementa do curso e os desdobramentos disso a gente pode fazer depois. Tá legal? Então vamos ficando por aqui, são 9h40 certinho, acho que aí vocês têm tempo de tomar um café e ir para a próxima aula. E a gente se vê de novo então na quinta-feira, dia 23 de julho, às 10 da manhã, tá bom? Um abraço para todos, cuidem-se e até lá. Tchau, tchau.